estar presente. Te agradeço pela oportunidade de transmitir as verdades da Tua palavra, Senhor. E em nome de Jesus eu declaro uma noite poderosa, Senhor, onde verdades serão ministradas para salvar as nossas vidas, para nos fazer crescer mais e mais e te buscar cada vez mais com conhecimento daquilo, Pai, que o Senhor deixou para nós. Obrigada por esse tempo, por essa noite. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Você é livre nesse lugar, você não é engessado nesse lugar, você não é colocado numa caixinha nesse lugar, mas você é livre para fazer e falar tudo aquilo que você tem para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos, glória a Deus. Obrigada, louvor. Amém. Vocês estão bem? Estão com saudade do pastor de vocês? Eita, bastante, né, gente? Eu também. Não estão querendo devolver o meu marido, o pastor de vocês. Olha só. Ele terminou a aula dele sexta-feira, mas pediram para ele passar esse final de semana lá, porque está tendo uma conferência. E ele ficou lá, mas amanhã ele está aqui. Amém? Ele vai estar aqui. Mas na próxima semana nós vamos estar viajando novamente, porque nós vamos para uma conferência de ministros, que nós vamos todos os anos, e nós vamos, que vai acontecer agora no mês de julho, e eu queria que vocês estivessem orando por esse tempo, que nós vamos estar lá, é só uma semaninha, e também pela família de Wellington, eles estão com um problema muito sério lá de saúde, a irmã dele adquiriu um problema de saúde muito sério, e ele vai estar lá, eles estão na expectativa da chegada, né, do filho, do irmão, para que esteja lá esse tempo com eles. Então, nós estamos crendo aí num tempo de bastante trabalho, onde nós vamos receber bastante, mas também ele vai estar lá junto com a família dele, ou junto com a minha. E não esqueça de orar por nós, tá bom? É só uma semaninha, logo, logo a gente está de volta, tá certo? Eu sei que a saudade vai continuar dele mais um pouquinho, mas vamos estar aí de volta e comemorando os 50 anos do nosso pastor, amém? Cinquentou, o pastor cinquentou, amém? Gente, eu não sei se vocês já ouviram sobre esse livro aqui, já leram, Fé e Confissão. E eu super recomendo esse livro para vocês, ele é um livro maravilhoso. Eu creio que todo crente poderia adquirir esse livro, esse Charles Capps, ele fala sobre esse assunto, Fé e Confissão, como ativar o poder de Deus em sua vida de uma forma muito equilibrada. E tem gente que não gosta muito dessa palavra equilíbrio, né, como ele mesmo fala nesse livro aqui. Mas é necessário, sim, que a gente entenda isso de uma forma equilibrada sobre a fé, sobre a confissão. E ele fala muito, muito bem sobre esse assunto desse livro. Então, eu super recomendo para você. Eu acho que ele acabou na nossa livraria, mas nós podemos pedir para você, se você quiser adquirir. É um livro maravilhoso para você adquirir. Eu queria iniciar lendo para você aqui sobre algo que ele diz, sobre a morte e a vida no poder da língua. E ele diz assim: você já ouviu pessoas dizendo, o que você não sabe não irá magoá-lo. Mas a verdade é o que você não sabe está matando você. O livro de Provérbios diz, em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. Estamos falando sobre como alinhar as palavras que dizemos com a palavra de Deus. A palavra de Deus concebida no coração, depois formada com a língua e proferida pelos lábios, se torna uma força espiritual que libera a capacidade de Deus. Essas são palavras que você concebe no espírito humano. Então, você as forma com a língua. Você já percebeu que as suas palavras ou sílabas são separadas pela língua quando você fala? A palavra de Deus, concebida no espírito humano, depois formada com a língua e falada com os lábios, libera a capacidade de Deus. Vamos colocar isso assim. Ela deveria fazer isso. Foi assim que Deus pretendeu que você concebesse a sua palavra.
você também pode conceber e dizer outras palavras. Por exemplo, se é o diabo que você está citando, você está lá liberando a capacidade do diabo. É simples assim. Muitas pessoas não têm entendido porque existem tantos ensinamentos sobre confissão. Alguns nos criticam. Por causa, quando ele fala nisso, ele está falando daqueles que pregam a palavra da fé. Então, ele está dizendo aqui, alguns nos criticam por causa da nossa confissão e do nosso ensinamento sobre o poder da palavra de Deus na boca do homem. Na verdade, o que estamos fazendo é a simples verdade bíblica. Estamos simplesmente mostrando como operar nos princípios da palavra de Deus. Amém, queridos? Eu super recomendo você ler esse livro aqui. E eu vou te dizer uma coisa, eu vou dar 25% para qualquer pessoa que não tiver esse livro e quiser adquirir. Amém? Você passa ali na livraria, dá o seu nome a quem estiver ali na livraria. E se você não tem, mas é para você ler, não é para você colocar lá na sua estante e deixar lá, não, a gente tem que ler. Porque esse assunto é importantíssimo para nós cristãos e nós que pregamos a palavra da fé, que cremos nessa palavra tão poderosa, que é a palavra da fé, a palavra de Deus, na sua essência mesmo, na sua simplicidade, sem muita coisa, sem muito moído, mas na simplicidade da palavra. Amém? E uma das coisas que ele fala aqui, que eu estava olhando, que eu anotei, é que as palavras elas são poderosas quando liberadas pela sua boca, porque elas carregam forças espirituais. As palavras que saem da minha e da sua boca, queridos, elas carregam forças espirituais. Tudo que a gente fala está carregado de uma força espiritual. Amém? E Jesus disse em João 6, versículo 63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, as palavras escritas na Bíblia são vida e são espíritos e são vida para nós. Amém? E aí, queridos, eu quero te perguntar, você já parou para pensar que as palavras que você carrega, que você fala, que você fala, são forças espirituais? Você já parou para pensar? As palavras que você tem falado, as palavras que você tem dito, as palavras que eu falo, são tanto para a morte como para a vida, como a Bíblia diz. Eu lembro que pastor Bud, ele falava muito sobre isso, né? A gente não podia dizer, eu estou morrendo de fome, né? Ou coisas assim que a gente acaba trazendo algo ao contrário daquilo que é vida. E ele sempre corrigia, né? Se alguém falasse isso perto dele, então tinha que se falar bem pausadamente para não falar errado. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu estou falida. E foi automático, na hora eu disse, não, você não está falido, não diga isso. Mas você não está entendendo o que eu estou dizendo. Não é questão de eu estar entendendo, eu sei, eu não estou falando. Por isso que eu gosto desse livro, porque ele não está anulando que está se passando por uma situação difícil. Mas a questão de não falar aquilo que a gente sabe que tem uma força espiritual. Quando a gente fala, eu estou falido, eu estou falida, ou o meu filho está me dando muito trabalho. Isso não anula que nós estamos passando talvez por um momento de dificuldade com os nossos filhos, ou uma situação difícil. Isso não está anulando, mas é a gente não alimentar as palavras para que Satanás, de alguma forma, pegue aquilo ali que a gente está falando. Porque as palavras, aquilo que a gente diz, existe uma força espiritual no que a gente está dizendo. Então, a gente precisa, como filhos de Deus, como cristãos, homens e mulheres, cheios do poder, falar certo, confessar e falar certo. Amém, queridos? Então, as palavras, elas transmitem, de uma forma ou de outra, dependendo do que a gente está falando, elas podem transmitir medo. Concorda comigo? Se eu começo a falar para as minhas filhas, né? Lívia, Bia, Beatriz, a mais nova, costumava dizer assim, não gosto de luz apagada. Quem já teve ela dormindo aí, dormiu lá em casa, já ouviu ela dizendo isso. Não apaga essa luz não, porque eu tenho medo do escuro. Então, se eu alimento isso nela,
que vai acontecer? Medo vai ficar ali, porque as palavras que ela está falando estão transmitindo medo. Como eu também posso transmitir medo para ela em coisas que eu falo ou para qualquer pessoa. Se eu conto uma história sobre uma rua que eu passei ou sobre uma cidade que eu morei. Eu morei em Campina Grande é uma cidade, quando eu saí de lá, ela estava no auge perigosa mesmo. Eu não podia ver uma moto que eu saía correndo, porque moto lá, normalmente os assaltos aconteciam através de moto e tal. E assim, se você vai para Campina Grande, e eu começo a falar para você sobre, eu lembro que quando a gente levou uma caravana das mulheres para uma conferência em Campina Grande, eu botei medo das meninas, porque eu disse, olha, não pense que você está em Resende, que você pode andar com o celular, olhando o celular, conversando, como se der bobeira, passam a mão no seu celular e levam. Vocês estão entendendo? Eu botei um pouquinho de medo nelas. Eu falei a verdade, mas vocês estão entendendo que o que eu falo, o que você fala pode trazer medo, como também aquilo que você fala pode trazer também fé. Vocês estão entendendo? Aquilo que você fala vai trazer um sentimento de fé, vai trazer um medo, vai trazer encorajamento, vai fazer com que alguém desista de alguma situação. Vocês estão entendendo, amados? Então, as nossas palavras, elas são carregadas de poder. Aleluia! As palavras, a palavra de Deus, as palavras, elas transmitem algo sobre alguém. Não é assim? Eu posso falar de Deus porque eu conheço a palavra. Então, a palavra, a Bíblia, vai transmitir a imagem que eu tenho de Deus. Ela transmite para mim, ela transmite para você a imagem que você tem de Deus. Então, se alguém, você por conhecedor da palavra, por você ouvir a palavra da forma correta, você não vai aceitar se alguém disser para você que Deus é mau. Você não vai aceitar se alguém disser para você que Deus mata, que Deus bota doença. Por quê? Porque a palavra já nos deixou claro, a gente já aprendeu por A mais B, que Deus tem o caráter perfeito. E Ele não usa das artimanhas de Satanás para castigar seus filhos, não é isso? Então, a palavra de Deus tem um poder sobrenatural. E como é que você crê na palavra? Não é pela fé? Pela fé, nós entendemos que a palavra de Deus deixa a imagem de fato de quem Deus é. Amém, queridos? A palavra também, as palavras que são ditas, né, elas transmitem uma imagem do diabo. A gente sabe quem é o diabo, não é isso? Mas se eu começar a ensinar para uma criança, desde bebezinha, que o diabo não é mau, que o diabo é assim, que o diabo é que tentar, pelas minhas palavras, de alguma forma, eu vou fazer com que aquela criança tenha uma imagem de quem é o diabo, até que ela cresça, tome conhecimento da verdade mesmo, de quem é o diabo. Então, as palavras, elas vão transmitir, queridos, quem é aquela pessoa. Quem é Deus, a gente sabe pela palavra, a gente sabe quem é o diabo. As palavras, elas transmitem a imagem dos outros. Não é isso? A palavra ela pode transmitir a sua imagem para outra pessoa. Por isso que a gente prega tanto e a gente fala tanto sobre você ter cuidado quando você vai falar de alguém. Porque às vezes, Carla não me conhece, mas aí chega a Kelly e vai falar de mim para Carla, e aí a Carla vai ficar com aquela imagem do que a Kelly falou. Pode ser bom, se a Kelly falou legal, joia. Mas se ela falou ruim, ela não me conhece, ela vai ter uma imagem ruim. Você está entendendo? A imagem, o que a gente fala é muito forte. Eu me lembrei agora de uma situação que eu passei, que eu vou me usar como exemplo ruim, a gente fala da gente mesmo, né? Eu passei por uma situação que eu corrigi uma pessoa, não fique pensando, ai meu Deus, quem será? Será que foi fulano? Não está aqui, não é aqui, daqui, tá certo, tá tudo certo. E eu fiz uma correção. E eu fui muito firme. Quem já foi corrigido por mim sabe que eu não aliso na hora de corrigir. Eu amo, mas eu corrijo também. Quem ama, corrige, amém? E aí ela fez muitas coisas erradas e chegou um dia que eu disse, não, eu vou falar. E eu falei. Só que quando a gente fala, tem duas formas. Ou você recebe com
amor e entende que aquilo ali é para salvar a sua vida, ou você fica com raiva de quem corrigiu, concorda? Não é assim até com os nossos pais? Foi assim. Então, essa pessoa recebeu da forma ruim, não recebeu da minha vida, não quis receber, não aceitou aquelas verdades, porque eu não falei nenhuma mentira, eram verdades. E o que ela fez? Ela começou a transmitir uma imagem ruim de mim. Ela começou a dizer que eu era, que eu falava mal das pessoas. Quem me conhece de perto sabe que você nunca vai entrar na minha casa para eu fazer uma reunião para falar mal ou ficar falando de ninguém. Basta você me conhecer um pouquinho mais de perto. Mas ela começou a dizer que eu frequento. Ela disse isso para o meu marido, por isso que eu sei. E também por outros motivos. Mas ela disse para o meu marido, mas ela se reunia com pessoas, quando tinha reunião na casa dela, o assunto era, meu nome era levantado. E aí ela começou a dizer, em verdade, que eu falava mal de pastores. Quem me conhece sabe que a gente bate aqui, né, de falar mal contra pastor, lideranças, e em verdades. Para quem ela disse isso, rebateu, disse, não é assim, eu conheço Leila, mas quem não me conhece? Para quem ela disse essas verdades, que é fraco, que diz assim, rapaz, eu vou procurar saber se isso é verdade. Poxa, Leila, conheço e tal, de longe e tal, mas vocês estão entendendo? A imagem pode ser boa, como pode ser ruim. Como chegam pessoas aqui em Resende e dizem, rapaz, você é a diretora do Rema? Rapaz, eu só escuto coisa boa de você. Mas também tem aquelas pessoas que devem ter muita raiva da diretora Leila, principalmente quando ela precisa corrigir e cortar alguém por conta de pecado no Rema. Vocês estão entendendo? Então, existe uma imagem para alguns excelente, como de outros, porque são pessoas que estão falando, então a imagem que você fala, aquilo que você fala do outro é uma imagem que você pode estar, que você está construindo naquela outra. Então, as palavras, elas transmitem algo que é poderoso, para o bem quanto para o mal. Por isso que o que você fala sobre alguém, é bem importante que você pense 2 vezes antes de falar. Porque você pode estar, além de sendo injusto, você está pecando, né? E porque a gente sabe o que a Bíblia fala sobre isso, como também nós podemos estar acabando, matando alguém no coração de outra pessoa. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente bate tanto sobre isso. As palavras, elas transmitem um poder para o bem e para o mal. E por isso, queridos, que nós nós estamos sempre aqui, você está sempre ouvindo o seu pastor falar, de vez em quando passa um ministro aqui, eu acho que até as quintas-feiras vai se falar um pouco mais sobre isso, nas quintas-feiras aqui. E uma coisa que é importante, é que o que sai da sua boca seja para a vida. Se você tem algo ruim para falar de alguém, é melhor que você não fale. Se você tem algo bom para falar, joia, fale. Se você tem um problema que não está sendo solucionado, não fique falando o nome do seu problema, mas fale a solução para o seu problema. Porque há um poder, quando você está falando muito sobre aquilo ali, aquela coisa ruim, parece que atrai mais. Não sei se você já percebe, se você já passou por isso, mas eu já passei várias vezes de pessoas elas serem tão carregadas, elas só chegarem com problema, que a gente quer até, oh meu Deus, lá vem fulano, ela vai contar alguma coisa ruim, aconteceu alguma coisa ruim, eu já sei. Não é assim? Porque elas são carregadas, elas estão carregadas de... Então, queridos, o que tem que sair da nossa boca, diga, são palavras de vida. Aleluia! Palavras de vida, palavras de fé. Você ficar dizendo, eu estou morrendo, eu estou com tal doença, isso não vai trazer fé, não vai gerar fé para o seu coração. Isso vai alimentar algo muito ruim. Charles Capps, né, nesse livro aqui, ele disse algo bem interessante. E ele diz assim, se eu quisesse dar a alguém, falando sobre esse assunto, ele diz assim, se eu quisesse dar a alguém uma imagem do meu carro, eu começaria a descrevê-lo. Cada palavra que eu dissesse transmitiria uma imagem mais clara desse carro, dentro de mim.
Agora mesmo, posso ver esse carro mentalmente. Posso andar ao redor dele. Essa é uma imagem mental. Posso descrevê-los com tantos detalhes que você poderia reconhecê-lo quando o visse, ainda que nunca o tenha visto com seus próprios olhos. As minhas palavras produziriam uma imagem desse carro dentro de você. Eu lhe transmito a imagem que tenho por meio de palavras. Está vendo a importância de você, de nós falarmos as palavras certas? Aí ele diz assim, as palavras são transmissores poderosos. As palavras transmitem imagem de medo, que eu acabei de dizer, e as palavras transmitem imagens de fé. E aí, queridos, eu queria entrar no que eu tenho para falar para você essa noite. Essa semana, fazendo minhas coisas, e eu pensei muito, Deus falou muito comigo sobre isso mesmo. Há 15 dias atrás, quando eu ministrei, eu falei sobre você ter uma mente próspera, sobre você pensar sobre você da forma correta, eu falei, quem estava aqui ouviu essas verdades. E eu quero dizer para você uma coisa aqui, queridos. O diabo, ele não pode ter a última palavra na nossa vida, sabe? Nós, muitas vezes, estamos dando muito ibope para Satanás, falando coisas que, de fato, não está no coração de Deus. Sabe, Deus é um Deus todo-poderoso. A Bíblia fala que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama de forma incondicional, que tudo o que Ele fez foi para nós. Deus deixa o manual, a palavra dele, um manual de vida, tudo bem lá, bem escritozinho. A gente nem precisa fazer muita força para entender. A palavra dele é muito clara do que ele tem para nós. E o que nós estamos falando faz toda a diferença. E eu sei, amados, que os dias, eles têm sido maus. Os dias, eles têm sido maus para nós cristãos. Nós estamos vendo coisas que têm nos afrontado diretamente. Nós temos ficado, não sei, indignados com coisas que têm acontecido. Mas se a gente ficar, esse mundo não tem mais jeito, não tem mais jeito para isso, acabou. Nós estamos falando palavras de morte. Eu continuo acreditando que vai haver uma intervenção divina e algo vai acontecer. Por mais que o caos esteja estabelecido naturalmente falando, eu tenho um Deus poderoso. E toda vez que eu vejo a notícia e me sobe uma indignação ou uma angústia, eu tenho que fechar aquilo ali e colocar a minha mente na palavra. Não adianta a gente ficar falando dos dias maus. Não adianta a gente ficar falando das pessoas que nos fazem mal. Não adianta nós ficarmos, porque, amados, deixa eu te dizer uma coisa, o que eu tenho visto de homens e mulheres de Deus, que tiveram uma trajetória. Essa pessoa mesmo que levantou essa calúnia agora, recente, isso foi recente agora, sobre mim, é uma pessoa que, se brincar, tem o mesmo tempo ou mais até do que eu no Evangelho. Tem curso de teologia, tem rema, tem isso, tem aquilo. Amado, deixa eu te dizer uma coisa, não tem curso de teologia, não tem rema, não tem escola de ministro, não tem nada que nos transforme se nós não mudarmos a nossa posição dentro de nós. Se nós não vivermos, nós decidimos viver conforme essa palavra. E eu tenho visto homens poderosos, gente assim que eu olhava e para mim era um exemplo de fé, um exemplo sabe, vamos seguir, olha que bênção, a igreja está dando certo, a igreja está bombando, a igreja está cheia, gente, que igreja poderosa. De repente, a gente descobre que caiu. E aí, na última vez que isso aconteceu, que uma pessoa um conceito assim que eu, sabe, enorme que eu tinha, e que, nossa, não só eu, muitas pessoas, e que eu vi, que eu soube, que começaram a aparecer as histórias,
A última vez que isso o Senhor trouxe para mim. Aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Ele está falando com a gente. Acredito que você saiba que está na Bíblia, né? Aquele que está de pé, nem eu, nem o pastor, nenhum ministro dessa igreja, nenhum líder, nenhum colaborador, nenhum membro tem o direito de julgar. O que nós temos que fazer é nos cuidar para que essa palavra, que a fé, a confissão, que a palavra de Deus, as verdades ditas não se tornem um lanchinho de domingo à noite na igreja. Mas isso tem que ser meditado. O que vai mudar a minha vida? Não. O Rema me fez crescer. O Rema transformou muitas áreas da minha vida. A escola de ministros transformou muitas áreas da minha vida. Não tenho curso de teologia. Mas sabe, queridos, o que me mudou, o que me fez realmente ser transformada, foi a prática dessa palavra. Porque se eu ouvir todo domingo, toda quinta, toda segunda, toda quarta e toda sexta, e não colocar em prática, eu vou ser mais uma do rol dos que podem cair a qualquer momento. A palavra, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide. Cuide para não cair. Como é que eu e você vamos cuidar, amados? E Deus começou a ministrar essa semana isso no meu coração. A trazer à memória sobre a fé, sobre eu confessar certo, sobre a falar certo sobre mim, sobre falar certo sobre a igreja, sobre falar certo sobre as pessoas, sobre falar certo daquelas pessoas que me fazem mal. Porque não adianta eu amaldiçoar ninguém. Não adianta. Dá vontade? Dá, mas... vontade é um negócio que dá e passa, né? Mas, gente, nós precisamos confessar o que a Bíblia diz sobre nós. Nós precisamos viver a prática dessa palavra. A Bíblia não é um livrinho da carochinha, onde a gente lê ali só para dizer que leu, que teve aquela meditação, não. Não, é meditar e praticar. É meditar e praticar. É prática. É isso que vai me transformar, é isso que vai transformar você, é isso que vai transformar os seus filhos, a sua família, a sua casa, praticar a palavra. Porque senão vai ser mais um culto, vai ser mais um curso bíblico, vai ser mais uma escola de ministros e nada vai acontecer. Por quê? Porque não houve mudança dentro, não houve a prática. Amém? Confessar. A Bíblia diz que nós devemos ter fé. A gente sabe disso. Nós precisamos confessar, nós devemos praticar essa palavra que é poderosa para salvar as nossas vidas. Amém? Essa palavra, ela é poderosa para nos tirar, queridos, de qualquer situação difícil que nós estejamos vivendo. Eu não sei, eu sei as minhas lutas, eu não sei as suas lutas, mas eu tenho muitas lutas e muitos gigantes para vencer. Mas todos os dias eu me calo diante daquelas lutas para falar aquilo que eu estou vendo, mas eu fico ali, crendo. E não é uma questão de positividade, é uma questão de crer, de confessar. Amém. Amados, deixa eu te falar, só quem nos para, somos nós mesmos. Todos esses homens que caíram, todas as pessoas homens de Deus que caem, todas as pessoas que emprestam a sua boca para falar ao contrário do que a palavra de Deus diz, de fato, estão lendo, talvez, estejam ouvindo, mas não estão praticando. Deixou talvez o orgulho entrar, a soberba entrar, como diz o Hélito, o pescoço duro, né? A soberba mesmo, e que eu já sei de tudo, eu já tenho palavra suficiente, eu já sei de todas as coisas. E, de repente, um dia a conta vai chegar. Porque o diabo só precisa de uma brechinha para passar a rasteira. E ele só espera um momento. Então, essa noite, amados, aquilo que Deus tem falado comigo, para a minha vida, eu quero transmitir para você. Confesse a palavra. Confesse sobre você palavras de vida, sobre a sua família palavras de vida, sobre a sua casa palavras de vida, sobre os seus irmãos palavras de vida, sobre aquelas pessoas que falam de você palavras de vida, sobre aquelas pessoas que você tem vontade de esganar palavras de vida.
palavras de vida. As palavras, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios, novamente, 18, 21, só para trazer a memória. A morte e a vida estão no poder da língua. A quem bem utiliza, come do seu fruto. A quem bem utiliza a palavra. O que você está falando, a forma que você está dizendo, você vai utilizar. Bem, de uma forma boa, como também de uma forma ruim. Como você está utilizando hoje as suas palavras? Como é que você está hoje utilizando? Qual o fruto que você está comendo? Ou que você vai comer? Porque a gente sabe que a colheita nem sempre é imediata, né? Às vezes ela vem lá na frente. O que nós estamos falando? Qual é o fruto que nós vamos colher? Qual o fruto que você vai colher dos seus filhos? O que você tem dito sobre ele? Eu sei, amados, que eu sou mãe, sou esposa, né? Tenho uma vida normal aqui como todo mundo, e tem hora que sobe um negócio assim que dá vontade da gente. Mas existe algo que nós podemos fazer, nos controlar. E se por um acaso, por um momento, quando você viu, já saiu, você tem a outra chance ainda de pedir perdão. Não é assim? E quando eu creio, amados, que quando a gente pede perdão, isso Deus tratou uma vez comigo, há muito tempo atrás. Quando a gente pede perdão, a gente dá uma rasteira em Satanás. Porque por mais que a gente tenha errado numa situação, mas quando vem o arrependimento e a gente chega lá com o coração arrependido, e a gente pede o perdão ali, Satanás perde as forças dele na nossa vida. Então, as nossas palavras, o que a gente tem confessado, e a mensagem que eu tenho para você essa noite, eu vim aqui só para te dizer isso, para que você utilize a sua boca, a sua língua, os seus lábios para falar o que é certo. O que a Bíblia diz sobre você? Ah, mas eu não estou me vendo dessa forma. Eu estou me achando uma pessoa necessitada, eu estou me achando uma pessoa assim, eu estou me passando uma pessoa assim. Fale o que a Bíblia pensa, o que a Bíblia fala sobre você. Porque não é o que os homens dizem. Não é o que as pessoas nos intitulam. Não é sobre isso. Não é sobre alguém falar sobre você. Não é sobre alguém falar sobre... Não é alguém falar sobre Deus. Não. É o que a Bíblia fala sobre Deus. É o que a Bíblia fala sobre você. E quem é você? Quem a Bíblia diz que você é? A Bíblia diz que você é curada. Ah, mas eu nesse momento estou doente. Certo. Ninguém está dizendo que você não está doente. Ninguém está anulando aquilo ali. Não é isso. Mas a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Então eu vou ficar com isso. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz sobre a minha saúde. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz sobre os meus filhos, que eles são herança, que eles são bênção, que eu não tive filho para me trazer vergonha. Nossa, mas não é isso que está acontecendo. Não importa, eu fico com a palavra. E se não aconteceu ainda, vai acontecer. Porque os meus filhos são filhos para a luz. Deus não me fez, a Bíblia diz que Deus não me deu filhos para minha vergonha. Então eu fico com o que a palavra diz. Ah, mas meu marido é isso, a Bíblia fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu fico com essa palavra. Ah, meu marido é assim, meu marido é... Eu fico com a palavra. A minha, estou vendo lá um homem que faz isso, que faz aquilo. A palavra diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu fico com essa palavra. Vocês estão entendendo, queridos? Não é que a gente está anulando aquilo que está acontecendo. Por isso que eu gosto desse livro. Não é que você está anulando aquilo que está acontecendo. Mas você está vendo aquilo ali, mas você não aceita aquela circunstância. Então você não vai falar aquilo ali. Você não vai ficar dizendo aquelas palavras, confessando aquelas palavras de morte. Ah, meu filho está me dando trabalho. Ah, meu filho faz isso. Ah, meu marido faz aquilo. Ah, minha casa está assim. Ah, está faltando isso, eu não tenho. Não! Eu estou olhando para aquela circunstância, eu estou vendo aquilo ali, mas eu estou declarando tudo o que a palavra diz naquela circunstância ali. Amém? Vocês estão me entendendo, queridos? E cuide de você mesmo, cuide
da sua casa interior, do seu ser, da pessoa. Cuide de você mesmo, da sua vida espiritual, para que você não se encontre, eu não me encontre, numa situação que seja aquela situação que a gente olha que a gente hoje tem visto muitos crentes falando, crentes de... Vários crentes, né? Várias pessoas que se dizem cristãos, crentes mesmo. Cuide-se para que você não entre naquele, eu me cuido para que eu não entre naquele, no rol, né? Na estimativa, na porcentagem daqueles que estão de pé e estão caindo. Até porque a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. A Bíblia fala tudo isso que nós estamos vivendo, sobre o amor das pessoas esfriarem, sobre aquelas pessoas que estão lá, que a gente pensa que, nossa, que exemplo, que pessoa, que tudo, de repente. Por isso que nossos olhos não podem estar em pessoas, eles precisam estar em Jesus. Porque, como eu disse a você, já passei por situações que se meus olhos não estivessem fitados em Jesus, eu teria caído. Eu teria deixado, eu teria desacreditado da palavra. Eu teria dito, esse negócio de crente, porque eu já vi pessoas que eu acreditava. E eu não estou falando de coisas só de agora não, estou falando de coisas lá atrás, que eu era uma menina, uma jovenzinha de 18, 19 anos. Eu vi coisas acontecerem comigo, eu vi coisas acontecerem que eu só falo essas coisas mesmo quando eu tenho um monte de direção e eu não tenho essa direção para essa noite. Mas que eu diria, rapaz, esse negócio aí. Mas eu resolvi acreditar no que a Bíblia fala, na palavra de Deus. E eu tenho visto dia após dia essa palavra se cumprir. Sabe, queridos, ninguém tira de mim que essa palavra ela é fiel, que essa palavra ela é viva, que essa palavra é eficaz, como ela mesmo diz. Ninguém tira. E nem sempre as coisas acontecem como eu gostaria que acontecesse. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer. E me pergunte por quê. Não sei. Isso a gente vai saber lá no céu, quando a gente encontrar com o Senhor. A gente vai entender tudo aquilo que está obscuro para a gente. Então, aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Amém? E lembre-se que é preciso, a gente aconselha, faça o rema para que você tenha mais conhecimento. Se tem uma oportunidade de fazer a escola de ministro, faça, porque vai agregar conhecimento, você vai crescer, mas lembre-se, o que vai te trazer segurança é você praticar aquilo que a palavra diz. Quando eu fiz o rema, eu lembro que eu ficava remoendo aquilo ali dentro de mim, porque eu queria colocar em prática tudo aquilo ali que eu estava ouvindo, porque eu entendia que se eu não fizesse isso, ia ser mais uma palavra que ia passar. Então, amados, para fechar, eu queria falar ler mais um versículo para você. Que eu quero falar para você sobre você permanecer na fé, na esperança e no amor. 1 Coríntios 13, os meninos vão colocar aqui atrás, 1 Coríntios 13, versículo 12. Diz assim: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis como também sou conhecido. Conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Sabe, amados, ninguém, como eu acabei de falar, tem resposta para tudo no que se refere às coisas espirituais. Você concorda? É de um passo de fé ao outro passo de fé que nós vamos avançando no conhecimento de Deus, no conhecimento de quem é Jesus. É de um passo a passo. Nós não temos as respostas para tudo no que se refere às coisas espirituais. Tem coisas que a gente fica, né? Como é isso? Por que isso? Então a gente não tem resposta para tudo isso. Mas vai chegar um dia que tudo vai ser esclarecido para a gente. Vai chegar esse grande dia. Aleluia, Maranata, amém?
vai chegar o grande dia, queridos, que tudo vai ser esclarecido para mim e para você de uma forma definitiva. Nós vamos entender. Mas o que eu quero te dizer é uma coisa. Enquanto esse dia não chegar, nós necessitamos permanecer firmes na fé. Nós precisamos permanecer firmes na fé, na esperança e no amor. Enquanto esse dia de esclarecimentos não chegar, precisamos permanecer. Diga, permanecer. E sabe que todos os dias nós temos um opositor que vai tentar fazer com que a gente não permaneça nessas verdades. Que a gente não tenha mais esperança para o vindouro, para o que vai vir. Todos os dias isso vai acontecer. Todos os dias, de alguma forma, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele vai tirar de nós, tentar tirar de nós essas coisas, né? Que é a fé, a esperança e também o amor. E aí, quando nós tivermos todo o conhecimento, a partir do momento que nós estivermos face a face com aquele que tanto nos amou e se entregou no nosso lugar, nós saberemos quem de fato nós somos integralmente. No dia que nós estivermos face a face com Deus, que nós tivermos aquele grande dia, nós vamos entender quem nós somos. Nós vamos entender, todos os nossos olhos vão ser abertos, toda essa parte espiritual vai ser esclarecida, vai dar tudo certo quando o grande dia chegar. Amém? E vai ser a partir desse momento, queridos, que tanto a fé quanto a esperança, elas não vão ter mais sentido nas nossas vidas. Você não vai precisar mais ter fé naquilo que você está vendo, que vai estar esclarecido. Você não vai precisar ter mais esperança, porque já vai ter acontecido. Não é isso? Então, nós não vamos mais precisar. Mas nós vamos precisar sempre do amor. O amor, ele permanecerá para sempre. Porque, queridos, nós ouvimos sempre, o seu pastor, ele sempre fala, essa é a veia dele, uns falam sobre uma coisa ou outra, mas ele fala muito sobre essa questão do amor, né? Alguns brincam, o pastor do amor, realmente ele tem essa essência nele, mas o amor, ele é a essência do Evangelho. A fé, a esperança, vai chegar um grande dia que nós não vamos mais precisar, quando nós estivermos face a face com Ele, mas o amor, ele é a essência do Evangelho. E aí, queridos, eu quero dizer algo importante, que enquanto esse dia ele não chegar, espera com paciência no Senhor. Espera com paciência pelo Senhor. Ande numa fé gigante. Nos tempos de hoje, nós estamos precisando viver com fé. Numa fé gigante mesmo. Sabe? E aquela fé que ela não é imutável, que ela é mutável. Né? E como é que essa fé vem? Pelo ouvir a palavra de Deus de forma constante. Então, a palavra de Deus, você precisa, enquanto esse grande dia não chegar, pratique também o amor do tipo de Deus em todo o tempo. E esse amor do tipo de Deus, nós já entendemos muito bem isso aqui, que é o amor que foi derramado em nossos corações. Ele é amor. Então, fica com isso essa noite. Amém? Lembra que você precisa esperar com paciência, você precisa ter uma fé gigante, você precisa falar certo, confessar certo e praticar o amor do tipo de Deus. Amém, queridos? E lembra, amados, que esse amor não vai esperar acontecer. Já diz uma música, né? Lembre-se, né, que o amor não espera acontecer. Aí quem é das antigas lembra aí dessa música. Mas ele ama independente de qualquer coisa. Amém? O amor, ele ama, ele é paciente. A Bíblia diz que o amor, ele é paciente, ele é benigno, ele não arde ciúmes,
não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse é o amor do tipo de Deus. Esse é o amor que foi derramado nas nossas vidas para que a gente... e esse amor, ele não pode se apagar. Esse amor, por isso que a gente diz, o Evangelho... Deus é amor, a gente sabe disso, né? A gente ouve isso, a gente sabe que a Bíblia diz isso. E infelizmente, hoje, quando a gente fala Deus é amor, as pessoas, elas... o louvor aqui, pode subir, por favor? Quando a gente fala que Deus é amor, já as pessoas, Deus é amor, né? Mas isso é bíblico, e a gente não pode olhar a Bíblia como se fosse algo comum. Deus, ele é amor. E só porque ele é amor que nós estamos aqui. Só porque ele é amor que nós não somos consumidos. Só porque ele é amor que as misericórdias dele se renovam todos os dias das nossas vidas. Só porque ele é amor que nós somos nação eleita, sacerdócio real. Só porque ele é amor que ele nos perdoa, que ele apaga o nosso passados, porque ele é amor, que ele deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só porque ele é amor. Então, quando alguém disser Deus é amor, Deus é amor mesmo. Amém? Aleluia. E o amor jamais acaba. Então, está derramado, em abundância. Então, amados, como a Bíblia diz, que aqui nós devemos guardar-nos firmes a esperança da volta do Senhor, permanecermos com uma fé inabalável e amando, eu não botei a referência desse versículo, mas diz assim, né, com uma fé inabalável e amando a todos com o amor do tipo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler novamente aqui, guardemos firmes a esperança da volta do Senhor, permanecendo com uma fé inabalável e amando a todos com o amor do tipo de Deus. Aleluia! E sabemos, queridos, que amar nem sempre é algo fácil. Quando, agora voltando para esse campo de pessoas, né? É algo fácil quando se diz em relação às pessoas. Mas deixa eu te dizer, queridos, ninguém mais imperfeito do que nós mesmos. Não, tem pessoas. Será que nós somos tão melhores assim? Cada um dentro da sua história, cada um dentro da sua criação, cada um dentro do seu contexto de vida. Mas todos nós temos algo a melhorar todos os dias, queridos. Todos os dias nós podemos ser uma pessoa melhor. Todos os dias nós podemos entender, poxa, aconteceu isso. Eu queria a terceira música, a terceira que vocês cantaram. Todos os dias nós podemos ser alguém melhor. Todos os dias nós podemos exercer perdão. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu posso hoje estar chateada, alguém me fez mal e eu posso estar ali remoendo aquilo ali está meio... Mas eu sou rápida para perdoar. E isso não foi fácil, mas foi um exercício. E hoje eu percebo que às vezes eu estou indignada com a situação, mas eu consigo ser rápida para perdoar. E eu quero te dizer, queridos, que do mesmo que é vida para você ter fé, que é vida para você confessar e é vida para você amar. Isso é salvação para as nossas vidas. Fé, confessar certo, falar certo, amar uns aos outros, amar aquele que te fez mal, amar aquele que não está nem convivendo direito com você, mas você precisa amar. Não é amar só as pessoas que estão ao nosso lado, não é amar só as pessoas, não, é amar uns aos outros mesmo. E amar às vezes é corrigir, mesmo que aquela pessoa não fique muito feliz, que não goste muito, mas amar às vezes é isso também. Quem ama corrige, por isso que a palavra está aí, queridos, nos corrigindo, nos trazendo mesmo, sabe, nos chocando às vezes.
Essa palavra é a palavra que nós temos é isso que nós precisamos abrir o nosso coração, abrir todos os dias, sabe, a nossa mente, dizer: Pai, eu estou aqui para fazer o que a tua Bíblia, o que a tua palavra diz, o que a Bíblia diz. Sabe, são as nossas, confessar, é falar certo, é pensar certo, é pensar o que a Bíblia diz sobre mim, é pensar o que a Bíblia diz sobre as pessoas, é amar independente de... Amém. É fazer o que a Bíblia diz, independente de eu ter vontade ou não. Porque a Bíblia está falando, então eu vou fazer. Estou com vontade? Não, mas eu vou fazer, porque é o que a Bíblia diz. E eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Estou aqui para cumprir a minha vontade. Então lembre-se, queridos, fé. Alimente sua fé. Fale certo, confesse certo sobre você, sobre as situações, sobre o que está acontecendo. Fale certo. Pense certo sobre você mesmo. Amém? E cuide-se. Ame uns aos outros. Ame as pessoas que estão ao seu redor. E cuide-se. Porque você está de pé. Cuide-se para não cair. Eu fiz um desligamento uma vez no Rema. E a pessoa estava bem emotiva, né? Poxa, você tem razão. E ela disse assim para mim: mas não é de hoje. Você está falando, ela dizendo para mim, né? Não é de hoje, Leila, que eu venho passando por essa situação. Isso não começou de hoje, não foi disso que você ficou sabendo. E eu fiquei olhando para aquela pessoa. E sabe, queridos, eu pensei: Senhor, realmente, a gente escuta tanto isso, não é de hoje. Ah, a pessoa caiu, mas não foi de hoje. E é exatamente assim, quando você percebe, quando de repente aconteceu uma coisa ali, você acolheu aquilo ali. Ah, não é nada demais. Ah, mas eu penso dessa forma. Não, mas isso aqui faz parte do meu chamado, mas isso aqui faz parte da minha vida. Não, mas isso aqui, de repente. É de repente, amados. Não de repente você se vê nessa situação, só que não aconteceu agora. Vocês estão me entendendo? Não é de hoje. Por isso que eu creio que Deus tem falado tanto para mim. Eu estou te falando que Deus tratou para a minha vida. Amém? Ele tratou para mim. Ele às vezes ele trata coisas que é só para mim, mas tem coisas que ele trata que é realmente para eu compartilhar. E eu estou compartilhando para vocês essa noite. Tudo isso aqui que eu fui falando para você, que eu fui recebendo, tudo isso foi ministrado para a minha vida. Mas, e esse cuide-se para não cair, algo que ele vem ministrando lá atrás, quando eu olhei para aquela pessoa que era uma grande referência para mim, para meu marido também. Pessoas que a gente olhava e disse: cara, aqui. E eu olhei e Deus falou para mim na hora que a gente soube. Eu disse: na hora o Senhor trouxe isso para mim. Aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Porque qualquer um pode passar por isso. Então, medite nessa palavra que é viva, que é lâmpada para os nossos pés. Esses versículos parecem às vezes que eles ficam esquecidos, né, na nossa mente. Porque são versículos que a gente escuta lá desde que a gente é pequenininho, desde que a gente se converteu. Mas essa palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Então pratique as verdades dessa palavra. Amém? E não ache que porque você, eu também nem sou doida de achar isso sobre mim, que o fato de ter muito conhecimento, de conhecer muita Bíblia e saber tantos versículos, vai me fazer inabalável no sentido de que eu não vou cair nunca, jamais. Senão isso não estava, senão esse cuide-se, aquele que está de pé, cuide-se para não cair, não estaria aqui. Amém, queridos? Aleluia. Às vezes eu costumo dizer, tem coisas que era para a gente estar fugindo,
que não é nem para a gente resistir, porque a Bíblia fala lá, né, que algumas coisas a gente deve resistir e outras a gente precisa fugir. Quais são as verdades, quais são as coisas que acontecem na sua vida ou na minha vida que eu preciso fugir? Que eu não tenho nem que ficar perto. E tem coisas que eu vou precisar resistir. O que é aquilo que para você precisa fugir? O que é fugir? É sair de perto. É estar longe, porque aquilo ali pode me contaminar. Aquilo ali pode me fazer mal. E eu não estou falando de pessoas, sabe, queridos? Que às vezes a gente fala isso e as pessoas pensam, por isso que eu saí da vida de fulano, por isso que eu me afastei de fulano. Não, eu estou falando mesmo de pecado. De coisas que nos afastam de Deus. De coisas que podem nos levar para um buraco. Que por mais conhecimento que a gente tenha, a gente pode se ver numa situação que de repente você está envolvido. E você quando não consegue mais sair daquela situação. Amém? Então, que seja uma noite para a gente refletir, sabe? Se nós estamos praticando a palavra, se nós estamos vivendo mesmo, ou se tem sido só palavras de empolgação. Gente, o que eu tenho visto de crentes que estão pulando, que estão dançando, eu não estou falando da nossa igreja não, tá, gente? Eu tenho aí meus 20 e poucos anos só na caminhada da fé. Só de casada eu vou fazer 25 anos, então eu tenho essa caminhada aí. Fora o tempo que eu tenho aí de crente lá de trás. Que eu cuido de pessoas, que eu estou cuidando de jovens, que eu estou cuidando de igreja. Essa não é a primeira igreja que a gente cuida. Mas, e fora aí tantos parceiros ministeriais que às vezes a gente senta e diz, meu Deus, isso aconteceu. Então, não é, sabe, aquele culto que as cadeiras voam, não, esses cultos são maravilhosos, as manifestações do Espírito são poderosas. Como eu amo o culto de onde as manifestações, né, os dons estão operando. Eu amo. Eu sei que tem gente que não gosta da linha do mestre, mas eu gosto das duas linhas. Eu amo uma palavra de mestre, como eu também amo os dons, as manifestações. Mas eu tenho visto que tanto aquelas pessoas que são mestres, eloquentes, com uma excelente oratória, sabe, que conhecem a Bíblia, que diz para você todos os contextos bíblicos caindo, como eu tenho visto aquelas pessoas que têm pulado, que têm voado cadeira, que têm dado gritos, uhul, glória a Deus, caindo também. Vocês estão me entendendo? Que é a prática. Não é o muito calar, não é o muito introspectivo, não é o muito glória a Deus, é a prática, é o dia a dia, sabe, o vencer as lutas, o vencer os seus gigantes, porque todos nós estamos aqui, temos um gigante, ou temos uma situação para resolver, e é disso que eu estou falando, nós vencermos as lutas, vencermos os gigantes, praticando a palavra. Vivendo a palavra, ouvindo, eu escuto hoje, eu já saio daqui praticando. Na próxima, mas eu não pratiquei. Gente, isso já aconteceu comigo. De repente eu esbravejei. Eu disse, na hora, mas foi eu esbravejando e o Espírito dentro de mim, você está errada. Eu digo, Espírito Santo, me perdoa. Porque mais uma vez eu deixei o meu esbravejar, sabe, isso acontece com todos nós. Acontece com todos. E aí, automaticamente, Espírito Santo, me perdoa. Porque quando a gente gera consciência de que o Espírito está em nós, a gente é rápido para perceber as coisas. Então, pratique a palavra, amém? Ande em fé, leia, estude, cresça, busque e pratique. Porque é a prática que vai nos livrar do laço do passarinho. Amém? Eu queria que o louvor cantasse a terceira música, por gentileza. Você recebeu alguma coisa essa noite? Glória a Deus.
vocês. Amém? Colocar de pé, Pode irmãos. ficar de pé. Vamos finalizar cantando essa música. Em ti, muralhas caem, portas se abrem, eu posso